fiquei com a incumbência de ser o último palestrante da noite. Muito obrigado por quem ficou aqui até agora. Estou vendo que tem muitas pessoas importantes para mim. Eu espero fazer um bom fechamento. Infelizmente, talvez eu seja provocativo em algumas falas, mas eu entendo que estamos num local que, além de ser um local que tem um impacto social, ele também tem um impacto na categoria, na ciência e na academia. Então, me desculpa se eu for provocativo em algumas falas, mas infelizmente eu não posso ser isento. Eu fiquei super feliz de falar após a doutora Célia, porque eu sou um produto dela. Eu sou Denis Batista, boa noite formalmente a todos. Eu sou fonoaudiólogo, também sou uma pessoa que gagueja, sou especialista em fluência e voz pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, sou mestre em fonoaudiologia pelo FPB. Atualmente estou fazendo doutorado em um programa da estatística, também da Universidade Federal da Paraíba. Mas antes da gente se aprofundar nessa temática, eu também quero contar que eu sou especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, e esse foi um caminho que eu tive que conquistar, com muito suor, com muito trabalho. Não foi um caminho que eu fiz sozinho, então eu tive uma fonoaudióloga que me fez ficar apaixonado por fluência, porque ela atendia com muito amor nos olhos. A gente percebia que ela tinha uma escuta muito ativa, era uma pessoa empática e nos acolhia. E ela mudou tanto a minha vida que eu pensei: "Quero atender gagueira também, quero atender pessoas que gaguejam também". Além disso, a doutora Aline Alvarenga, que foi a minha professora na graduação de fonoaudiologia, que também trouxe paixão, amor, afeto, acolhimento para um estudante que também gaguejava. Além de uma gagueira e além das minhas formações, hoje eu trilho um caminho na prática clínica e também na vida acadêmica. E algumas pessoas pensam que eu me desliguei da abra gagueira, mas não me desliguei da abra gagueira, eu só pedi para sair de alguns cargos administrativos, até para a gente conhecer novas caras e para que eu fizesse outros trabalhos também. No meio desse processo, a gente lançou um livro extremamente relevante para quem quiser falar sobre gagueira para pais, professores, que é o Conhecendo a Gagueira no Ambiente Escolar, uma parceria com a fonoaudióloga Mariana Santiago, as doutoras Angela Matilde e Simone Capellini, que inclusive tem a participação de pessoas que estão aqui, como a professora Célia, a professora Aline. Se algum outro colega tiver e eu não citei, me desculpa. No meio desse processo, algumas imagens não foram aqui, mas eu também trabalhei como revisor, como coordenador do Comitê Científico da Abra Gagueira, fiz parte da diretoria por acho que mais ou menos uns 5 anos. Atualmente não aparecem algumas imagens, mas eu vou falar para vocês. Atualmente, além do doutorado e da vida clínica, eu estou como um revisor associado dos periódicos da American Speech Language Hearing Association, a ASHA, que é a maior associação de fonoaudiologia do mundo. Também da CODAS, que deveria estar aqui, mas não está, que é a maior revista científica da fonoaudiologia no Brasil. Aqui deveria estar a ACR, que também é uma revista da Fono, e a revista Cefac, que também deveria estar aqui. E tudo isso, pensem, uma pessoa que gagueja. As imagens, infelizmente, não estão carregando, mas tudo bem. E quando a gente faz essa pergunta, quem cuida da gagueira no Brasil, eu acredito que deveria ser assim, que o primeiro profissional que se vem à mente é o fonoaudiólogo, porque é o profissional responsável por trabalhar com a comunicação, com distúrbios da comunicação, deglutição, funções orofaciais, etc. Eh, e é extremamente importante frisar isso, que a gente precisa respeitar o quadrado de cada profissional. Por exemplo, se eu quero comprar carne, eu vou num açougue. Se eu quero comprar pão, eu vou numa padaria. Se o meu carro quebra, eu vou numa oficina mecânica.
Se eu tenho gagueira e eu quero trabalhar a parte da fala, da comunicação, eu vou procurar um fonoaudiólogo, preferencialmente um especialista em fluência, porque eu estou citando preferencialmente, porque tem muitos fonoaudiólogos que não são especialistas, mas têm grande experiência com esse tipo de trabalho. E é muito necessário que seja feita essa triagem antes de você fechar um tratamento com algum fonoaudiólogo. Eu fiz essa provocação porque nós, agora eu vou me colocar como pessoa que gagueja, precisamos dar a César o que é de César. Se eu quero tratar questões psicológicas, da psique, psicossociais, eu vou procurar um psicólogo. Se eu quero fazer um treinamento para minha oratória, eu vou procurar um professor de oratória. Se eu quero fazer um treinamento de oratória e que inclua coisas relacionadas à minha gagueira, talvez o melhor profissional seja um fonoaudiólogo que tem capacitação para isso, porque quando entra a parte de trabalhar os aspectos clínicos da gagueira, é da alçada do fonoaudiólogo. Então, eu não poderia encerrar esse dia sem, assim, dar o devido valor a esses profissionais que abriram o caminho para a gente. Se a gente está aqui hoje conversando sobre gagueira, é porque veio muito fonoaudiólogo, fonoaudióloga, na verdade, antes de nós e pavimentou para que a gente tivesse esse lugar de fala. Falando sobre lugar de fala, é uma grande lacuna que temos dentro da fonoaudiologia. Ouvir fonoaudiólogos que gaguejam falando sobre gagueira. A gente sempre vê nos eventos a pessoa que gagueja sendo convidada para falar sobre a sua gagueira, sobre o seu relato de vida, o que não é ruim e nem deixa de ser legítimo. Mas está na hora a gente começar a convidar profissionais que gaguejam, e eu não sou o único fonoaudiólogo que gagueja, que é especialista em fluência no no Brasil, nem no mundo, mas está na hora desses espaços serem preenchidos por fonoaudiólogos que gaguejam e têm domínio sobre isso. Por que eu disse que eu seria provocativo? Fica aquela impressão de que o fonoaudiólogo que gagueja, ele só é interessante para contar sobre o relato de vida dele. Quando é para ele contar sobre atuação profissional, o que ele pesquisa, o que ele faz, parece que não é tão interessante assim. Confesso que esse sentimento, ele faz com que a gente tenha essa sensação de invisibilidade, que não exista fonoaudiólogos que gaguejam no Brasil, e o que é uma grande falácia, por sinal. Existem pessoas super competentes, inclusive, que pesquisam bastante no Brasil e fora do Brasil. Eu vou pedir só um instante, eu vou carregar esse slide, porque as imagens realmente não estão aparecendo. E eu tô com o Canva, né? Tá online. Acho que agora vai. Pronto. Vou voltar a compartilhar com vocês. E fica a impressão de que fonoaudiólogos que gaguejam não existem. E aí a gente perde um local importante de representatividade. Eu tenho já 6 anos de formado e estudando fonoaudiologia eu tenho já uns 11 anos, né? Nesses 11 anos, eu já encontrei com muita gente que gagueja, que está estudando fonoaudiologia na UFPB, na UFBA, na Unijorge, na Unifesp, muita gente. Todos os lugares que eu passei, sempre encontro essas pessoas, mas sempre quando eu converso, você tem interesse em ser especialista em influência, poucos têm essa motivação para tal. E o que é que ocorre? Talvez essa ausência de uma representatividade que não seja invisibilizada faz com que muitos fonoaudiólogos que gaguejam, eles não queiram estar nesse lugar, porque a partir do momento em que o fonoaudiólogo que gagueja começa a trabalhar com fluência, a primeira característica que vai se destaque nele é a fala, porque a sociedade ela sempre questiona como é que você
pessoa que gagueja está atendendo outras pessoas que gaguejam. E aquele mesmo questionamento que as pessoas fazem quando vê um nutricionista que é gordo ou está acima do peso, ou um profissional da educação física que é gordo e está acima do peso. A gente precisa ter esses pensamentos com reflexões. Nem sempre engordar está relacionado com uma vontade de comer absurdamente de forma consciente. Muitas das vezes a pessoa engorda por alguma questão maior que isso, que faz com que ela consuma muitos alimentos por dia. E nem sempre, principalmente quando a gente passa dos 30 anos, é tão fácil perder peso assim. Ganhar é muito fácil, perder não é tão simples. Então, o meu convite hoje é: quando você vê algum fonoaudiólogo que também gaguejam, acolham. Hoje eu me blindo muito no meu lugar de eu confesso que eu construí isso e eu não vou abrir mão disso. Eu construí um lugar de afeto para me blindar e para não ter nenhum problema com a minha autoestima relacionado à minha gagueira. Por exemplo, já fiz muito parte de grupos de WhatsApp com pessoas que gaguejam, o que eu acho ótimo, mas eu sempre via que tinha uma pessoa ou outra que destinava as suas perguntas apenas para as fonoaudiólogas que não gaguejavam. Mesmo eu já sendo especialista, influência e tal, e de forma nenhuma eu restringi essas pessoas a isso. Apenas tirei o meu time de campo, porque a minha saúde mental me custou alguns anos de terapia e eu preciso mantê-la. Mas continuando aqui, que eu ainda vou comentar sobre isso, ter fonoaudiólogos que gaguejam, principalmente na fonoaudiologia brasileira, é importante porque a gente sabe da importância do ponto de vista biomédico, da parte genética, da parte científica, neurofisiológica, que algumas pessoas já citaram ao longo do dia. Mas ter um fonoaudiólogo que gagueja, trabalhando na área, permite que a área conheça o ponto de vista do indivíduo. Dr. John Scott Yaros, ele tem uma frase que é extremamente impactante e polêmica: somente a pessoa que gagueja sabe o que é a gagueira. O fonoaudiólogo e os outros profissionais, elas conhecem por estudar, por investigar, por caracterizar as questões clínicas, mas somente a pessoa que gagueja sabe como é ter aquela sensação de uma fala presa, perder o emprego ou ter aquela sensação de que foi reprovado numa entrevista de emprego por conta da sua gagueira, perder a chance de paquerar alguém por conta da sua gagueira, deixar de pedir uma informação porque a sua gagueira tomou conta do seu corpo a ponto de cauterizar essa força de vontade de perguntar. Eu sou super a favor da autoaceitação e do autoconhecimento da gagueira, inclusive para mim foi libertadora, mas nenhuma pessoa que gagueja, ela vai superar, ela vai conseguir viver bem com a sua gagueira apenas com a autoaceitação. E me dói muito, porque somente nós, pessoas que gaguejam, sabemos o quanto que é doloroso perder uma oportunidade de vida por conta da nossa fala. Então, acaba que muitas das dos ingredientes terapêuticos da terapia fonoaudiológica nos capacita para lidar com o mundo que é capacitista, preconceituoso. Então, adoro essa parte do autoconhecimento, de se autoaceitar, mas digo com experiência própria. Apenas isso não é suficiente e não foi apenas isso que me colocou no lugar que eu estou hoje. Eh, existe um termo, não é um termo da fono, nem é um termo da área da saúde, é um termo mais das ciências sociais, que fala sobre epistemologia da experiência.
ele é muito usado nos estudos de desigualdade racial. E o quê? Inclui a experiência do indivíduo para, junto com os estudos científicos, acadêmicos, fomentar políticas públicas, fomentar diretrizes, entre outras formas de intervenção social e pública. Então, por que a gente ignora tanto a opinião da pessoa que gagueja? Por que que a opinião da pessoa que gagueja, ela só é considerada quando é um autorrelato da sua história em contexto muito enviesado, digamos assim. A gente precisa incluir mais as pessoas que gaguejam dentro dos processos de formação e fomentação de políticas públicas, inclusive os fonoaudiólogos que gaguejam também, porque além de ter o conhecimento clínico científico, ele tem a vivência. Lembrando que cada pessoa que gagueja terá uma vivência particular. Embora a gagueira tenha características que são muito comuns à maioria das pessoas, mas muitas pessoas terão experiências individuais. Então a gente também não pode colocar todas as pessoas que gaguejam na mesma caixa. Seguindo aqui, eu acho que eu já estou chegando ao fim. Existem alguns estudos que eu quero indicar. Eu acho que a pessoa mais provocativa que temos dentro do meio científico é o Dr. John Scott Yarros. Ele é um pesquisador nato e há muito tempo ele tem se dedicado a pesquisar a a autopercepção da da gagueira, tendo em vista a ótica da pessoa que gagueja. Inclusive, ele tem um estudo, eu acho que eu fiz aqui, tá. Ele tem até um estudo recente, vou aproveitar que eu já estou falando sobre ele, que é como a pessoa que gagueja define a sua gagueira. É um estudo que a gagueira ela não é definida por diretrizes clínicas, características epidemiológicas, é a pessoa que gagueja que caracteriza. E depois até eu posso enviar para quem tiver interesse. Basicamente, as pessoas descrevem as sensações e sintomas. E sintomas só relata quem sente. Sintoma é algo autoperceptivo e deve ser considerado. A Organização Mundial da Saúde, mais de algumas décadas, ela pede, inclusive, para que a avaliação clínica considere a avaliação do sujeito sobre a sua própria condição. Não como um dado extra, mas para ser um marcador, inclusive, de qual tratamento será ofertado para ele e da eficácia do tratamento que está sendo ofertada e dessa evolução clínica. Outros estudos também do mesmo pesquisador, nada de não é nem estudo, são cartas editoriais que entraram como prefácio, um prefácio, uma carta editorial aqui, em que ele comenta: existem muitas pessoas que gaguejam e têm interesse em ser fonoaudiólogos. E por que que elas não são? Primeiro ponto, a comunicação é uma parte sine qua non para ser um fonoaudiólogo. E de onde que surgiu isso? De que todo fonoaudiólogo ele precisa falar super bem. O que é falar bem? Talvez a boa oratória, que seja valorizada no Brasil, não seja a mesma que seja valorizada no Oriente Médio. Existe um estudo, eu também posso enviar esse estudo depois, que foi feito lá na Austrália, em 2013, pelo grupo da The University of Sydney, orientado pela professora doutora Catherine Mead. Eles fizeram uma entrevista com contratantes de locutores de rádio. E locutores de rádio, a gente compreende que a gente espera que tenha uma boa locução, uma boa voz, uma boa oratória. E a parte mais impactante dessa pesquisa foi que, quando foi questionado quais as características marcantes para ser contratado, para ser um bom locutor, claro que teve uma boa voz, uma voz saudável, uma dicção agradável, blá 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 blá. Mas tem uma fala natural.
E nessa fala natural é que eu preciso me aprofundar agora. Atualmente, pessoas se conectam com pessoas. Quando você abre suas redes sociais e vê aquele seu digital influencer favorito, é porque tem algo nele que te conecta. Se você tiver uma oratória perfeita, as pessoas vão ter uma dificuldade de se conectar com você. Mas se você tiver uma fala próximo do natural, as pessoas vão se conectar com você com mais facilidade, porque ela vai te considerar acessível. Imagine que eu chego aqui hoje, começo a palestrar como se eu fosse o Cid Moreira, com a voz muito grave, palavras mais técnicas, formais. Eu tenho quase certeza que vocês teriam uma dificuldade muito grande, principalmente sabendo que já passamos o dia inteiro conversando sobre gagueira. Então, precisamos também desconstruir esse conceito de boa oratória, até porque tem um recorte sociolinguístico extremamente importante. E aqui eu vou adicionar um outro conceito, que é competência na comunicação. Uma pessoa que é um comunicador competente é aquele que adequa a sua comunicação aos diferentes contextos, às diferentes situações e aos diferentes públicos. Seguindo aqui, e eu vejo que o cenário está mudando numa velocidade absurda, o que me deixa extremamente feliz quando eu vejo um evento como esse, 24 horas, falando sobre gagueira, numa sala onde a maioria são pessoas que gaguejam. Isso para mim é fenomenal. E a gente não via isso há uns 10 anos, ou até menos, há uns 6 anos atrás. Então, eu ressalto a importância de incluir fonoaudiólogos que gaguejam em pesquisas, em congressos, em comissões, instâncias decisórias. Vou repetir, não é incluir o fonoaudiólogo que gagueja como participante, é incluir o fonoaudiólogo que gagueja também como protagonista, principalmente quando a temática for sobre gagueira e ele ter domínio sobre a área. E aqui eu vou fazer um adendo importante. Pessoas que gaguejam não é uma desculpa, a gagueira não é uma desculpa para você não trabalhar arduamente. O mundo é preconceituoso, o mundo é capacitista mesmo. O maior foco que eu tive na vida foi: foca no seu currículo, torna o seu currículo muito bom, porque talvez a sua gagueira te desclassifique, mas talvez o seu currículo te valorize. Esse é o maior conselho que eu posso dar para vocês. Nem que crie um hiperfoco, assim, de preciso desenvolver o meu currículo ao máximo. Mas hoje ninguém mesmo, assim, coloca a minha gagueira como um ponto de vou te desclassificar por conta disso. Eu lembro que o meu primeiro, um dos empregos que eu participei, uma fonoaudióloga que coordenava falou assim: "Cara, quando a pessoa me disse que você gaguejava, eu pensei 2 vezes antes de te contratar. Mas a pessoa falou assim: olha o currículo dele primeiro e depois você decide". E aí ela disse que o meu currículo foi extremamente decisivo. Claro que hoje em dia o meu currículo ele é muito especializado em voz e fluência, que são as áreas que eu atuo e quero trabalhar. E eu me predisponho a vagas e a trabalhos relacionados a isso. O que eu quero motivá-los é: sejam profissionais muito bons, para que a gagueira não seja uma característica decisiva na vida de vocês. Volto a esse ponto de incentivar a entender que a gagueira faz parte de vocês e vocês vão conviver com ela durante a vida inteira, só que a gagueira não define quem vocês são. Vocês podem ser excelentes profissionais gaguejando ou não. Porém, por favor, se vocês acharem que tem a necessidade de melhorar, aperfeiçoar suas habilidades comunicativas, mergulhem nisso. A comunicação, ela não pode ser inerte. Se você tem esse interesse, aprimore a sua comunicação, porque você vai crescer nisso, mas aprimore por você, não pelos outros. E segundo, e essa é a parte que talvez me deixe muito emocionado, hoje eu tenho uma rede de apoio muito forte. Eu não abro mão dela.
eu não entro em um lugar que eu sei que eu não vou ser bem recebido como pessoa que gagueja. Se eu sinto que eu vou ser hostilizado por conta da minha gagueira, eu nem entro, eu nem vou, eu nem participo. E aqui eu fui muito fortalecido como pessoa que gagueja, antes de ser tudo que eu fiz, tudo que eu tenho hoje. Eu fui muito bem acolhido por uma professora, que é a professora Aline Alvarenga, que me acolheu no curso de fono, minha fonoaudióloga, que é a professora Célia Tomé, que até então não fui atendido por nenhuma outra fonoaudióloga, e a Abra Gagueira, que sempre me valorizou muito. Foi um dos primeiros lugares que eu senti que eu poderia levantar a minha mão, perguntar sem ser hostilizado sobre minha gagueira, ser ouvido atentamente. E aqui eu sinto a pessoa do Luiz, a pessoa da Mariana, eu sinto a Abra Gagueira como um todo, mas o Luiz e a Mariana me trouxeram experiências profissionais e particulares que mudou a minha postura como profissional. A Mariana foi a pessoa que me convidou para colaborar no livro com ela, e o Luiz, eu nem sei se ele lembra, eu tinha menos de um mês de formado, o Luiz me convidou lá para o interior de Minas Gerais para palestrar sobre gagueira. Imagina, Claro um que eu lembro. fonoaudiólogo, muitas histórias, inclusive, um fonoaudiólogo que gagueja, recém-formado, palestrando sobre isso, ser colocado num lugar de referência. Por fim, uma outra indicação de leitura desse livro que a gente publicou é um capítulo que eu escrevi com a Mariana. Foge muito desse eixo científico, epidemiológico, e ele é provocativo mesmo, que fala sobre a vulnerabilidade das pessoas que gaguejam no ambiente escolar. Fala, inclusive, sobre esse desejo de muitas pessoas que gaguejam serem fonoaudiólogos e não seguirem em frente por conta desse estigma social. Só para encerrar, essa palestra, ele eu acho que não está aqui. Se ele tivesse, eu citaria o nome dele. É um grupo de apoio da Gagueira. Uma vez eu ouvi de um rapaz que começou o curso de fonoaudiologia, é uma pessoa que gagueja, é casado, tem filhos, e ele disse que desistiu do curso depois que ele perguntou para uma professora: "Você teria coragem de me contratar em sua clínica?" Ela disse que não, por conta da gagueira dele. A partir daí, ele não voltou mais para fonoaudiologia. Muitas portas serão fechadas para a gente por conta da nossa gagueira, mas se a gente ainda não tem portas abertas ou portas para abrir, criem as próprias portas de vocês. Eu agradeço por quem ficou até aqui agora. Aqui estão os meus contatos. Fico à disposição para alguma pergunta, comentário. Muito obrigado, gente. Denis, muito obrigado pela sua participação e está aberta aqui a uma pergunta, um comentário, quem quiser fazer. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui o chat. O pessoal já está É, cansado. a Viviane parabeniza você, tá? Diz que é sua fã e que você arrasa sempre. Gostei muito da forma como você conduz essa apresentação. Então, É, é tão bom saber e ter fonoaudiólogos que gaguejam como você. A Luanda diz que você é uma inspiração e te parabeniza. E fora isso, outros parabéns também, que estão rolando aqui no chat também. Alguém quer falar alguma coisa, gente? não, só dar os parabéns para o Denis, né? Que teve uma polêmica uma vez que eu fiquei chocado, porque ele foi criticado por dar curso de oratória para pessoas que gaguejam. E por que, que a gente não vai ter esse mesmo direito? Se as pessoas fluentes fazem para melhorar a fala, qual é a lógica da gente não ter esse direito? E aí, Denis, eu acho, eu quando tenho contato, eu sou ativista em escola, e quando eu pergunto se o pai tem algum preconceito, eu pergunto isso: você contrataria um fonoaudiólogo que gagueja para o seu filho? Eu acho que o dia que ele contratar, ele está aceitando o filho dele. Eu acho que essa é a pergunta. E só lembrando mais uma coisa para reforçar a história da fono. Wendell Johnson e Charles Van Ripper, pessoas que gaguejam.
A fonoaudiologia só desenvolveu a partir daí. E frase de Charles Van Ripper, que além de grande fonoaudiólogo, foi estudo dos métodos de fonoaudiologia. Quem mais conhece a gagueira é o gago, sabe? Charles Van Ripper. Beleza, é isso. Parabenizar o Denis aí por dar essa oportunidade a quem gagueja também poder desenvolver a oratória, que a gente precisa trabalhar tanto como todo mundo e usar a fala. Ô Luiz, deixa só eu Claro, responder claro. essa do Laércio. Laércio, você é fenomenal e eu amo que você bota o pé na porta e arromba mesmo, sabe? Sua fala foi cirúrgica. Muito obrigado mesmo, inclusive por citar pessoas que gaguejam, que abriram esse caminho que a gente está aqui hoje, né? Existem duas coisas que você comentou que é extremamente importante. Primeiro, assim, pessoas que não gaguejam, que dão curso de oratória para pessoas que gaguejam. Isso, assim, parte de um lugar extremamente delicado, porque qual a experiência que essa pessoa tem com pessoa que gagueja? Se fosse um fonoaudiólogo, especialista em fluência, ok, teria muito conhecimento, sabe? Mas, assim, quando eu escuto sobre isso, eu acho, no mínimo, duvidoso. E segundo ponto, eu me especializei em voz, trabalho também com oratória, comunicação, é por isso que eu digo, eu não tive como ficar apenas no processo de autoaceitação. Essa fala que vocês estão vendo aqui hoje tem muita técnica por trás envolvida, tem muito controle, tem muita modificação da fala. As minhas colegas fono com certeza estão vendo que eu estou prolongando, lentificando, porque se eu for falar realmente como eu naturalmente falo, eu já teria gaguejado muito mais. Mas a minha comunicação, a minha fala é o meu marketing. Então, se eu não trabalhar a minha fala, ela não vai falar por si só, tá? Mas, Laércio, você é fenomenal, eu sou seu fã. Muito Obrigado. obrigado. Então, meus amigos, Denis, te agradecer, tá? A participação. Ô, O Luiz, Luiz, eu acho que o Vinícius quer comentar alguma coisa. Tá isso, bom. vocês estão me ouvindo? Aham, Vinícius, tá. Aí, Vinícius, a gente encerra em você, tá certo? Perfeito, gente. Vai lá, Boa noite Vinícius. a Boa todos, noite. tá? Primeiramente, eu queria dar meus parabéns, né, ao Denis, eu sou fã do Denis. E é muito bom ver seu crescimento, tá? Eu queria fazer um comentário e depois uma pergunta. Primeiro o comentário, né, que eu me surpreendi de, tipo, você já tinha compartilhado isso antes, mas eu aquela época eu me surpreendi quando eu vi que a a fonoaudiologia era um local, assim, tão seletivo, vamos usar a palavra, né. Eu acho que deveria ser justamente o contrário, tipo, teria que ser um local onde a empatia ali ela renasce. Mas enfim, eu acho que é um processo longo aí para se melhorar, né. Da mesma forma que aquela professora fono que você comentou, né, que ela não contrataria um fonoaudiólogo, que é a pessoa que gagueja. Se eu tivesse essa informação, eu como pessoa que gagueja, eu não iria para uma clínica que tivesse esse tipo de pensamento. Mas enfim, eh, a minha pergunta é a seguinte: qual o conselho que você daria para uma pessoa que gagueja, que fosse iniciar uma faculdade, né, um curso de fonoaudiologia? Faça terapia. Já renova o pacote de terapia, terapia com psicólogo,
terapia com o fonoaudiólogo e participe mensalmente dos grupos de apoio, porque vai ser difícil. Inclusive dos próprios colegas de turma, você será questionado. Por que você está fazendo fonoaudiologia se você gagueja? Foi um questionamento que eu tinha dos meus colegas durante o curso, né? E o que me fazia, por várias vezes, repensar, inclusive, porque a minha competência profissional, que ainda estava em formação, era julgada com base na minha dificuldade de fala. Isso é péssimo, você julgar a pessoa apenas por uma característica da fala dela. Até porque, se a gente for analisar, ninguém tem uma comunicação 100%. Todo mundo tem alguma questão na sua comunicação. É uma voz, é uma projeção de voz, é algum som da fala que não articula tão bem, é algum momento ou outro que gagueja, é alguma situação que não consegue falar em público. E eu não entendo porque muitas pessoas têm esse lugar assim de quem é fonoaudiólogo precisa ter uma comunicação perfeita. Isso não existe. Não existe mesmo.